a gente vai mostrar alguns dos materiais que foram desenvolvidos aqui no laboratório, em projetos desde o final dos anos 80, né, começo dos anos 90, são vários projetos com temáticas diferentes. Aí nós selecionamos algumas coisas aqui para mostrar. Esse primeiro material, ele está relacionado aos conceitos, aqueles conceitos pré-mapa que eu tinha comentado. Então, no caso, é a representação do guarda-chuva, vista de frente e vista de cima. Então, eu estou trabalhando aqui o quê? O ponto de vista, pensando que o mapa é uma representação da visão de cima, né? Se a gente for simplificar bastante. Então, com objetos do cotidiano, eu começo a trabalhar essas representações. E elas têm tato, né? Então, além de eu trabalhar a forma, eu estou trabalhando a textura, né? Então, aqui no caso, o guarda-chuva. E a gente buscou sempre elementos do cotidiano, né? A xícara com o pires, que dá um efeito, né, muito diferente, a visão de frente e a visão de cima, né? Isso para crianças e qual a idade? Olha, quando o estudante com deficiência visual não teve nenhum trabalho, independe da idade, né? Então, pode ser até adulto. No caso da escola regular, dá para trabalhar do primeiro ao quinto ano. Então, lá, segundo aninho, terceiro, já dá para estar trabalhando isso aqui, a questão do ponto de vista, né? Então, no caso, aí é só mais um exemplo, esse material é uma lâmina de alumínio que a gente desenha para dar o relevo. Então, é um desenho rápido, né? Mas ele é mais quando a gente vai fazer uma produção maior, né? Então, na pesquisa. Mas tudo que a gente produziu no alumínio dá para produzir em colagem com material de baixo custo. Então, dá para o professor desenvolver na sala de aula. Não depende de nenhuma grande tecnologia. Aí, no caso, o objeto do cotidiano, uma colher, né? Então, a colher vista, né, de frente e de cima. Um dos projetos que a gente teve aqui, né, que foram desenvolvidos, nós trabalhamos com a Amazônia, né, temas relacionados à Amazônia. E um elemento na Amazônia que é muito importante é a canoa. Então, a gente aproveitou a ideia da canoa para trabalhar ponto de vista, né? E ele está inclusive bem amassadinho porque ele faz muito sucesso, porque aí seria a canoa vista de cima, do alto, como se eu estivesse sobrevoando o rio, de lado e de frente. Então, eu tenho formas muito distintas para diferentes pontos de vista. Isso vai ajudar a criança a entender o ponto de vista do mapa. Até porque existem mapas turísticos que misturam os dois pontos de vista, porque eles põem desenhos, né? São os mapas pictóricos. Então, tem o mapa tradicional e em cima dele coloca desenho. Então, está trabalhando com os dois, né? E aí pode misturar um pouquinho aí o conceito, tá? Outra coisa que a gente trabalhou... esse aqui é o fogãozinho. A gente trabalhou com fogão de brinquedo. Também falando em pré-mapa. Também trabalhando com a ideia do ponto de vista, né? E alguns elementos, alguns objetos que a gente vai usar são emblemáticos, né? O fogão, ele é emblemático porque, na visão de cima, eu não sei se esse fogão tem forno, por exemplo. E quando eu penso no fogão visto de frente, pensando numa criança pequena olhando para um fogão, né? Então, imagina, né, uma criança pequenininha entrando na cozinha e vendo um fogão. Ela não tem os queimadores, né? Ela tem a porta, os botões, mas não tem, né? Onde tem o fogo mesmo não aparece. Então, essa é a ideia de trabalhar o ponto de vista. Outra coisa que a gente trabalha é a questão da legenda e dos símbolos. O mapa tem símbolos, então esse é um outro elemento do mapa. Então, esse aqui, isso é a base para um joguinho da memória, aquele joguinho básico, né, da memória. No caso aqui, o que nós fizemos? Começamos a trabalhar com formas e texturas que foram usadas depois em outros materiais. Então, por exemplo, essa linha aqui era representando depois a água na outra representação. Então, eu começo a estabelecer algumas relações entre o símbolo e o significado dele. Mas eu não falei de mapa, né? Eu estou jogando um jogo da memória. Mas pode ser uma indicação do norte, né? Pode ser uma indicação de algum outro elemento. Aqui a gente trabalhou com alguns, não sei se dá para ver por causa do brilho, mas a gente trabalhou com alguns, então, tartaruga,
né? Algumas coisinhas assim, a árvore, né? Elementos que depois nós utilizamos em outros materiais, tá? Um outro trabalho, né, dos conceitos pré-mapa é a questão da orientação, né? Então, foi desenvolvido aqui um jogo que a gente chama de jogo da cidade. Na verdade, ele foi pensado, né, Val, para trabalhar orientação, mas depois ele também serviu para trabalhar construção da legenda, que é um outro elemento do mapa importante, né? Então, na verdade, esse jogo, ele funciona da seguinte maneira. Com uma rosa dos ventos, vamos pegar uma mais simplesinha aqui. Só tem os pontos cardeais e os colaterais, também feita de colagem, com texturas diferentes. Então, o ponto cardeal tem uma textura, o colateral tem outra. Com a rosa dos ventos, eu peço para o aluno posicionar objetos numa cidade fictícia. Então, ele tem que colocar a praça no centro do mapa. Aí eu quero a igreja ao norte da praça. Eu quero a delegacia ao sul da praça. Eu estou trabalhando orientação, só que eu não dei esses objetos para ele. Eu dei uma caixa com um monte de coisa. E ele vai ter que escolher que objeto ele vai usar para representar cada um dos elementos do mapa. Então, é muito interessante porque ele começa a relacionar. Então, por exemplo, muitas vezes a sorveteria faz o cone do sorvete, as bolinhas, a delegacia faz um quadriculado. É uma maneira de representar, né, ainda trabalhando com o pictórico, mas eu já estou trabalhando com forma, com textura e com símbolo, né? Eu usei um botão que se transformou na praça, né? Então, aqui a gente começou trabalhando com orientação e hoje esse jogo é não só para trabalhar a orientação, mas dá para trabalhar também a questão da construção da legenda, né? Nós já trabalhamos muito em oficinas para professores esse jogo e é um jogo assim que a gente sempre tem resultado, né? Então, os professores retornam dizendo, né, que usaram com seus alunos e que foi bem positivo. E pensando aí a partir do 6º ano, mas dá para trabalhar do 1º ao 5º também. Né? Tá, isso ainda na fase de pré-mapa. Isso, trabalhando pré-mapa. Né? Aqui, ó, por exemplo, a orientação já no mapa. Tá. Né? Então, eu transpus a Rosa dos Ventos para o estado de São Paulo, até para que o aluno comece a entender que, tudo bem, o ponto cardeal não muda, mas o ponto de referência muda. Então, quando eu falo, por exemplo, Oeste Paulista, não é o oeste do Paraná. Quando eu falo norte do Paraná, eu estou falando de Sudoeste Paulista. O ponto de referência mudou. Então, no caso de Ourinhos, por exemplo, nós estamos no Sudoeste Paulista, mas você atravessa o Rio Paranapanema e você já está no Paraná, no norte do Paraná, porque o referencial mudou. Então, essa questão do referencial é importante. Então, a gente está transpondo a Rosa dos Ventos para o mapa. Né? E aí surgiu para orientação. Para trabalhar isso, com orientação, dentro do estado de São Paulo. Então, já pensando na orientação do estado de São Paulo. Por que eu vou falar se eu moro em São José do Rio Preto, né? A capital está onde em relação a São José do Rio Preto? Essa questão da orientação. Bom, esse daqui é um mapa bem simples, né, de localização do município de São Paulo na região metropolitana de São Paulo. Então, com esse mapa, o objetivo é só mesmo localizar o município de São Paulo, que é um dos mais importantes, né, na Grande São Paulo, nessa área maior. Então, nós usamos duas texturas diferentes e o município está destacado aqui na região metropolitana de São Paulo. E para os pequenos, né, que trabalham bastante com essa questão do lugar, né, onde eles vivem, no caso das escolas de São Paulo, é uma ótima opção fazer um mapa como esse. Entendi. Isso é para o começo do ensino mesmo? É para o começo, para partir dos mapas mais simples, né? Localização só do município de São Paulo na região metropolitana. Aqui você tem um em outra escala. Ó. Aqui nós temos outro... também um mapa simples, né, em outra escala. Estado de São Paulo, no Brasil.
Então, aqui está um trecho da América do Sul, né? O Brasil destacado aqui em vermelho e São Paulo com outra textura. Então, é um mapa simples também para mostrar a localização de São Paulo dentro do Brasil e do Brasil no contexto da América Latina. E aí, nesse caso, se faz o desenho, se pega uma base e um próprio atlas. Isso, mesmo, né? A gente usa, geralmente a gente usa atlas, dependendo de como o atlas apresenta o mapa, às vezes é necessário fazer uma ampliação, né, para dar um efeito melhor e o mapa sair com mais legibilidade. Este é um trabalho que foi feito por uma aluna aqui do departamento, era o trabalho de conclusão de curso dela, a Aline Bittencourt, e ela fez a representação do relevo, né? Você vê que aqui tem as cores, mostrando os diferentes níveis de altitude. É uma representação também bem simplificada. Ela fez com massinha de biscuit e conseguiu representar aí as elevações, né? Então é uma maquete para mostrar as formas de relevo, para estudar o relevo do mundo, aí mostrar as áreas mais elevadas, estão bem destacadas aqui, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Nesse caso, também a fonte dela foi um atlas foi geográfico. um atlas geográfico. E a partir disso, ela criou Isso, a partir do atlas, ela tirou uma cópia ampliada, né, e fez a base, foi agregando massinha aí para dar as texturas diferentes. É importante você notar que, além da altura, foram utilizadas cores bem fortes. Quer dizer, então eu já estou fazendo associação, né? Porque a gente usa muito cor para representar no mapa, né? Então eu estou aí associando altura e cor. Então eu estou aumentando o contraste para representar melhor. Quando a gente está trabalhando somente com os estudantes com baixa visão, isso faz muita diferença. Essa outra maquete é uma maquete da Grande São Paulo, também mostrando o relevo, né, da Grande São Paulo. Aí você tem o destaque das represas também que nós temos aqui na Grande São Paulo e também mostrando essa variação de altitudes que a gente tem aqui. Também a gente representou aqui os rios, né, que são com esse cordão branco, para dar um destaque aí no mapa de relevo. Esse material aqui é papel Paraná e esse aqui é um papel cartonado ondulado, né? Esse aqui é um fio que a gente chama de sotache. Tá. Isso já pode ser utilizado para alunos de que idade? Para os pequenos já dá, a partir da quarta série já dá, do quinto ano. Entendi, tá legal. E essa outra? Essa outra também, esse é o município de São Paulo, né? Destacado também, com as formas de relevo do município. Aqui fica bem destacada a Serra da Cantareira, né? Até quando a gente compara esse mapa com o mapa de expansão urbana de São Paulo, é uma coisa que fica bem destacada. Fica bem destacado porque que essa área não foi ocupada, porque é a área onde está a Serra da Cantareira. Então tem um limite físico que impediu a cidade de crescer para a região norte aí. Quer dizer, a diferença desses dois mapas é que esse está tratando de relevo e aquele... Esse é relevo e esse é expansão urbana, né? E aqui também a gente destacou as represas para mostrar também por que essa área não foi ocupada, né? E é bem interessante porque a gente já fez os mapas, normalmente a gente leva para testar com alunos, né? E às vezes a gente não falava para eles, né? Por que aquela área não era ocupada. A gente falava, não, vocês vão tocar outro mapa, vocês vão descobrir. Entendi. E aí, na hora, eles descobriam por que ali não havia ocupação. Entendi. Então, na verdade, o trabalho, não só com as maquetes, mas com os mapas táteis, ele traz atividades que se complementam. Então, eu posso ter atividades onde a criança constrói o próprio mapa, como no exercício da cidade, como eu posso ter aquele material que o professor constrói, então ele é um pouco mais elaborado, para que seja utilizado na aula. Então, essas duas vertentes do trabalho, elas se complementam. Porque alguns professores eles falavam, mas eu vou ter que construir tudo. Não, você pode transformar isso numa atividade com seus alunos. Ou o outro falava assim, mas se eu for construir tudo com os alunos, não dá tempo. Eu tenho todos os conteúdos para trabalhar. Então, dá para você equilibrar, né? Então, construir alguns desses
recursos, o próprio professor, somente se ele quer, né, um material um pouco mais resistente, mais elaborado, e trabalhar o exercício da construção com os alunos, que é uma coisa muito, além de ser muito interessante, o aluno vivenciando essa construção,